Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Se eu parecer um pouquinho rouca, é porque eu estava louvando ao Senhor. Aí, às vezes eu me esqueço, me empolgo e grito. Vamos começar o nosso devocional em nome de Jesus, já colocando a armadura de Deus e aprendendo sobre os significados espirituais dela. Vamos lá? Querido Deus e amado Pai, Senhor, bendito, soberano, Rei dos Reis. Pai, diante de sua gloriosa presença, eis-nos aqui. Pedimos-lhe perdão pelas nossas transgressões, atitudes, gestos, palavras, pensamentos, comportamento, tudo quanto, Senhor, tenhamos feito e a Ti tenha entristecido. Pai, sobre nós venha ministrar a Tua palavra, porque ela é viva e eficaz, como a espada de 2 gumes, separa juntas, medulas e ossos. Ela não volta vazia sem que antes faça o que apraz a tua vontade. E a tua vontade é boa, perfeita e agradável, em que nossos corações venham estar inclinados para ti e para aprender mais de ti. Que venhamos, ó Deus Todo-Poderoso, buscarmos viver no centro da tua boa, perfeita e agradável vontade, para que tudo nos vá bem. E os nossos dias nesta terra sejam prolongados com as bênçãos do Senhor. Pai querido, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Tem nos sustentado e tem ministrado e falado poderosamente em nossas vidas e feito grandes maravilhas e milagres. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Pai, quero te agradecer, porque o Senhor é bom e a tua benignidade dura para sempre. E de geração em geração, tu és fiel. Senhor, ensina-nos a usarmos a nossa armadura que tu disponibilizaste para nós corretamente, Senhor, para que venhamos estar cingidas com ela, pois lavadas pelo sangue de Cristo, nós fomos. E para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estamos aqui para aprender mais de ti. Ministra em nós, fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? A armadura de Deus e seus significados espirituais. Vamos colocá-la logo? O cinturão da verdade. O cinturão da verdade representa a verdade de Deus, que nos sustenta e nos mantém firmes. A verdade nos liberta e nos dá base sólida para resistir ao engano. Sabe aquelas coisas enganosas que o inimigo vem lançando assim aos ventos, soprando no nosso ouvido, e se a gente duvidar, essa dúvida entra para o nosso coração e ali ele faz casinha. Mas não vai não, o sangue de Jesus tem poder. Então nós precisamos usar este cinturão da verdade. Amém? A couraça da justiça protege o nosso coração e simboliza viver de maneira justa diante de Deus. A justiça recebida por Cristo nos guarda contra a condenação. Que condenação é essa? Aquela que o inimigo, por meio das mentiras lançadas em nossa mente, que chegaram ao nosso coração, são arrancadas pelo poder do nome de Jesus Cristo. E quando nós colocamos o cinto da verdade e a couraça da justiça, nos impede de receber esses dardos e que chegam ao nosso secreto, ao nosso coração. Bom? As sandálias do Evangelho da Paz é a preparação para anunciar o Evangelho com firmeza e paz. E o que é isso? A nossa vida foi criada para o Deus vivo e soberano. E Ele deixou-nos aqui nesta terra
por um determinado tempo para que vivamos e vivamos bem, mas também anunciemos aonde a nossa planta dos nossos pés pisar o evangelho do Senhor, né? E temos o quê? Que usar as sandálias do evangelho para fazer o quê? Anunciar com firmeza e paz. Somos chamados a caminhar levando a palavra do evangelho onde formos. Eu acredito que vocês, né, já vivenciaram. Eu já evangelizei muito quando criança, quando pré-adolescente também evangelizei. E nós começávamos assim, passando pela pessoa e falava: Jesus te ama. Hoje em dia, sabe o que eu faço? Se eu for a qualquer lugar, a uma consulta, se alguém senta do meu lado, eu converso com Deus. E se a pessoa vem conversar comigo, me dá alguma brecha ou qualquer coisa assim, eu falo: Jesus te ama. Tá? Quero te dizer que Jesus te ama. Que Ele morreu na cruz por amor à minha vida, à sua, que você é importante para Deus. E ali, se ela nos dá abertura, se ela me dá abertura, eu continuo a conversa. Com o quê? Com firmeza e paz. Porque quem nos traz isso é o Espírito Santo. E quando estamos devidamente calçadas com as sandálias do Evangelho, como a gente faz para calçar? A gente precisa ler a Bíblia, a gente precisa buscar ao Senhor, a gente precisa jejuar, a gente precisa orar, a gente precisa aprender mais e nos deixarmos ser usadas pelo Espírito de Deus. O escudo da fé. Defesa contra os ataques e dúvidas lançadas pelo inimigo. São os dardos que são lançados contra nós e muitas das vezes são tão fortes, que a gente não percebe. Mas vocês sabiam que o escudo da fé ele é usado pelo braço esquerdo, porque é onde fica o coração? Então, os guerreiros de antigamente, eles usavam o escudo assim, ó, na frente. É aquele escudo redondo, sabe? É um escudo redondo. Então, os guerreiros usavam aquele escudo assim na frente para proteger das flechas contra o coração, né? E na outra mão, na mão direita, usavam a espada, que é a espada do Espírito Santo. Vamos chegar lá. E o que esse escudo da fé faz? Ele nos protege o nosso coração dos ataques de dúvidas, né? Que se passarem pelos nossos ouvidos, chegarem aos nossos corações, a gente precisa ser protegida. O Senhor nos limpa, mas nós precisamos ser protegida para que não aconteça de novo. Ah, nunca mais vai acontecer? Não. Pode sim acontecer novamente. Mas a gente vai estar sempre usando esse escudo. Amém? Porque a fé, estão ouvindo? A fé apaga os dardos inflamados da incredulidade e do medo. O capacete da salvação e a espada do Espírito Santo. A palavra de Deus usada como uma arma ofensiva contra o mal. A Bíblia é nossa arma ativa na luta espiritual, revelando a vontade de Deus para nós. Amém? Por que eu escolhi usarmos logo esta armadura? Porque precisamos o quê? Proteger a nossa vida espiritual. O Senhor nos guarda, nos livra, mas Ele nos dá a armadura para que venhamos bem a utilizarmos. E precisamos usá-la com sabedoria e juntamente com a fé, sendo trabalhada, lembrada, falada, profetizada. Hoje, pela manhã, eu estava orando e o Espírito Santo de Deus soprou
profetiza, 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 profetiza. Pois então, vamos continuar profetizando, porque estamos ligando aqui nesta terra as bênçãos do Senhor nas nossas vidas, no nosso lar, nas nossas famílias. Então, ligamos aqui na terra e automaticamente é ligado nos céus. Mas nós precisamos manter aí, essa fé, regá-la, tratá-la, cuidá-la, adubá-la. E precisamos usar a armadura do Senhor para protegermos, para que sejamos protegidos. É a melhor frase. Para que sejamos protegidos das armadilhas do inimigo. Amém? Quero ler para vocês em Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 10, se eu não me engano. Ao 10. Vejam, isso aqui foi Ezequiel falando que o Senhor veio sobre ele, Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Seco. Imagina algo na sua vida que está extremamente difícil de você ver acontecer. Você olha e pensa: eu vou morrer e não vou ver isso acontecer, Senhor. Mas o Senhor hoje te diz: profetiza. E Ele, o Senhor, o fez andar ao redor deles. E ele percebeu que eram muitos e muitos e muitos naquele vale. E estavam sequíssimos. Então, o que isso significa no meu entender? Que era muito, aquele vale era muito grande, tinha muitas bênçãos, mas que estavam paralisadas, esturricadas, cheias de poeiras, cheias de teias de aranha, sem vida. E a grande chance de não recebê-las, ao meu ver, para ele, é imensa. Então, vejam bem, o Senhor perguntou para Ezequiel: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? E Ezequiel respondeu ao Senhor: Senhor, Deus, tu o sabes. Por que ele respondeu isso? Porque chega um momento na nossa vida que nós olhamos para a bênção que nós tanto buscamos durante anos, às vezes são 10, 15, 5, 20 anos, 40 anos, buscando por uma bênção e ela não vem. Quando, na verdade, nós devemos não só buscar, mas profetizar nesse vale. Ligar aqui na terra, porque será ligado nos céus. E mantermos a nossa fé. Ela vai precisar ser regada. E como é que nós vamos regar essa fé? Vamos profetizar, mesmo no dia mau. Mesmo que a gente esteja desanimada naquele dia, vamos mesmo assim profetizar. Então, o Senhor disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos,
ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos. E ele assim fez. Eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. O Senhor está dizendo, profetiza sobre este vale de ossos secos, ao qual você tem buscado esta bênção, mas por alguma coisa que só Deus sabe, ainda não chegou o tempo. Mas eu vou mostrar uma coisinha bem incrível para vocês, já já. Mas assim diz o Senhor, Deus, a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aqui, vocês já perceberam que Deus está descrevendo, ordenando a Ezequiel profetizar sobre os vales de ossos secos, descrevendo, dizendo o que fará. Colocarei tendões, farei crescer a carne, colocarei pele, espírito. Então Ezequiel assim fez. Então profetizei segundo me fora ordenado. E enquanto ele profetizava, ouviu um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Estavam parados, como estátuas. O Senhor está te ordenando hoje. Profetiza sobre a bênção que você quer adquirir. Comece a ligar aqui nesta terra a bênção que você quer adquirir do Senhor, para que ela venha a ser ligada no céu. Comece a trabalhar esta fé e comece a descrever o que você quer. Vou dar um exemplo. Senhor, eu quero um carro. Eu quero uma casa. Eu quero uma casa com 7 cômodos, 8 ou 10. Vocês preferem, vocês descrevam o desejo de vocês. Eu quero uma casa com 7 cômodos. Eu quero uma casa de 2 andares. Eu quero os quartos em cima, sala, cozinha, banheiro embaixo, quartos em cima e banheiro também. Eu quero, Senhor Jesus, um carro na minha garagem. Quero uma garagem para ter um carro. Eu quero um carro que ele tenha 4 portas. Existe carro de 2 portas, tá, gente? São mais caros hoje em dia, porque os de antigamente eram mais baratos. Hoje em dia são os mais caros, custam milhões e milhões. O de 4 portas, vocês decidem. Se vocês quiserem o de milhões e milhões, também profetizem. Porque o que vai determinar é vocês profetizar. Então, comece. Profetiza, começa a descrever para Deus o que você quer receber dele. Porque aqui o Senhor descreveu tudo o que estaria a fazer. E ele assim fez. Descreva a bênção que você quer para o Senhor. Senhor, eu quero isso, deste jeito, desta medida, nesta forma. Profetiza. E ao final de profetizar, diga: mas que seja
feita conforme a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Lembrem-se disso. E então ele olhou e viu os ossos, os tendões, as carnes, tudo cresceu, mas eles estavam parados como estátuas. Então o Senhor disse para ele: profetiza ao Espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E assim Ezequiel fez. Ele profetizou como o Senhor estava ordenando a ele, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremodo imenso, numeroso. As suas bênçãos dependem do que você está falando aqui nesta terra, do que você está ligando aqui nesta terra e ligando nos céus. Você está profetizando? Vou contar um testemunho para vocês que aconteceu hoje, fresquinho. A minha mãe tem um vizinho que muito ajuda ela. Ele é como a mulinha de Balaão. Ele é usado por Deus para ajudar a minha mãe. A minha mãe precisa que ele compre alguma coisinha, ele vai lá. Minha mãe precisa que ele carregue uma águazinha para ele, ele ajuda. Tem dia que ele está indisposto, não quer fazer, tudo bem, existe, acontece. E ela carrega. Ela tem 80 anos. Hérnia na barriga, dificuldade de se locomover, carrega água. Porque ela é inquieta e diz que se eu não fizer, ninguém assim fará por mim. Mas tudo bem. Eu entendo ela. Eu entendo porque nós muitas das vezes agimos assim perante Deus. Se eu não fizer, se eu não meter a mão, eu não vou receber. E aí a gente acaba arrancando nas mãos, tentando tirar das mãos de Deus aquilo que nós já colocamos. Olha o perigo, mas tudo bem. O Senhor está trabalhando nela e ela vai aprender. Ela já aprendeu muito até aqui. Glória a Deus. Então, o que aconteceu? Ontem eu falei para ela: mãe, vamos fazer uma oração. Fiz uma oração ao pôr do sol, oramos e falei: você fique atenta porque você vai receber resposta em milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. E quando foi hoje, o rapaz sempre tem a mania de falar para ela assim: dona Cissa, a sua água, a sua caixa está transbordando, sua caixa está vazando, sua caixa está vazando. E ela: seja sábia, dona Cícera, seja sábia, não fale isso. E ela abre a boca para falar: transbordando de quê, menino? Só se for de vento. Olha para isso. Senhor, tenha de misericórdia dela. Ensina ela, Senhor, que ela deve dar glória. E o Senhor usa a boca desse rapaz. E ela começou a falar: Deus está usando sua boca, hein? Você está profetizando, hein? Você está profetizando. Ele é, dona Cícera? É. Quando foi hoje? Ele chegou lá e falou assim: dona Cícera, a sua caixa está vazando. Aí ela: que isso, menino? Ele: é, dona Cícera, eu não estou mentindo, eu não estou brincando desta vez. Está vazando. Ela foi ver e realmente estava. E então, eu falei para ela assim: já que a senhora não está abrindo a boca para profetizar, o Senhor usou a boca da mulinha de Balaão para profetizar em sua vida. Aí ela vira para mim e fala assim: mas eu estou sim profetizando. Está sim. Mas Deus quer mais de todos nós. Hoje eu falei isso para o Espírito Santo de Deus. Falei: mas eu tenho profetizado. E ele falou: mas profetiza mais. Profetiza mais. E eu não entendi. Eu agora entendi. Profetiza mais, descreve o que você quer. Coloca
tendões, ossos, cabelo, cor de olhos. Profetiza mais, com detalhes, sobre o que você quer. Você quer um trabalho? Profetiza. Eu quero um trabalho, se for possível que eu vá a pé, daqui até o trabalho, mas eu quero um trabalho assim. Assim, 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 assim. Que eu pegue tal hora, que eu saia tal hora, que eu tenha um tempo determinado para fazer as minhas coisas. Eu quero. Comece a abrir a boca para profetizar sobre a faculdade que você quer. Eu quero fazer uma faculdade assim, 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 assim. Comece a profetizar sobre sua própria vida, o que você quer. Comece a descrever o que você quer. Começa a ligar aqui nesta terra, para que seja ligado nos céus o que você quer. Porque o Senhor está ordenando. Se Ele deu a ordem, é porque Ele está nos ouvindo e está pronto. Está chegando a hora de recebermos. Mas vamos parar com essa de: Senhor, eu quero um carro. Tá, tudo bem. Vai ser qualquer um, tá? Você quer um carro. Se eu te der um Fusca, faltando uma porta, é um carro ainda. Né, filha? Então começa a profetizar. Você quer um carro? Eu quero um carro. Quero na cor branca. Eu quero com bancos de couro. Eu quero com a cor dos bancos caramelo ou vermelho. Não interessa, o carro é teu. Você pode colocar a cor que você quiser. Faça o pedido como você quiser. Mãe, começa a abrir essa boca. Começa a profetizar sobre o que a senhora quer. Com detalhes. Porque não é pecado. Não é pecado, olha aqui, não é pecado. O Senhor assim disse. E farei crescer tendões, porei tendões, farei crescer carne sobre vós. E estenderei a pele e porei em vós o espírito. O espírito é o quê? É o final. É o fôlego que falta. Então, o Senhor está nos chamando a profetizarmos, a declararmos sobre as nossas bênçãos com detalhes. Com detalhes. E faça isso da boca para fora. Não vá para o quarto e ficar lá as palavras entaladas na goela, não. Começa a falar: eu tenho preocupação do inimigo. Dane-se! O inimigo tem mais é que ouvir mesmo. Por quê? Porque nós cremos num Deus vivo e poderoso. Vou mostrar para vocês aqui uma coisinha. Hoje eu estava na cozinha, agorinha há pouco, e eu estava cantando, berrando, gritando e falando com o Espírito Santo ao mesmo tempo. Ministra em mim, ministra em mim, ministra em mim, fala comigo. Fala comigo. E ao mesmo tempo eu estava: mas eu sei em quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Então, o Espírito Santo disse para mim: profetiza com detalhes, porque você sabe em quem você tem crido, que é poderoso para fazer infinitamente mais. E por isso, aqui está escrito o versículo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. E por isso
estou sofrendo estas coisas. Todavia, não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a boca para profetizarmos com detalhes sobre o que queremos receber do nosso Deus. Amém? Então vamos embora. Vamos começar por aqui. Mãe, abre esta boca com toda a fé que tu tens, mesmo que ela seja do tamanhozinho de um grãozinho de mostarda. Não importa, ela se tornará uma árvore frondosa. Minhas queridas, quem me ouve, não vou citar nome porque eu sei que a minha mãe, ela escuta, mas as outras queridas são muito mais. Então eu quero muito que vocês abram essa boca e comecem a falar com toda a fé que existe em você. Porque nós sabemos em quem nós temos crido, que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em Jeremias capítulo 17, versículo 14 diz, repitam comigo, cura-me, Senhor, e serei curada. Salva-me, e serei salva, porque tu és o meu louvor. Aleluia, glória a Deus. Vamos lá? Eu sou abençoada. Eu sou próspera em todas as áreas da minha vida. Eu sou redimida. Eu sou saudável. Eu sou perdoada. Eu sou completa. Eu sou talentosa. Eu sou criativa. Eu sou confiante. Eu sou segura em Cristo Jesus. Eu sou disciplinada. Eu sou focada. Eu sou preparada. Eu sou valiosa. Eu sou deslumbrante. Eu sou sábia. Eu sou criativa. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E vamos declarar também, onde eu pisar a planta dos meus pés, serei abençoada, e as tuas bênçãos me seguirão. Vamos declarar as nossas bênçãos, as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas, aqui em Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 1. Nós paramos no versículo 8. Na verdade, no versículo 8. Deixe-me ver aqui. É isso mesmo, paramos no versículo 8 e vamos hoje lermos o 9 e o 10, mas todos os dias nós lemos desde o início. Para quê? Para que estejamos afiadas e atentas às bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Amém? Repitam comigo. Eu atentamente ouvirei a voz do Senhor, meu Deus. Terei o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que Ele me ordenou. O Senhor, meu Deus, me exaltará sobre todas as nações. Se eu ouvir a voz do Senhor, meu Deus, virão sobre mim e me alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serei eu na cidade,
Bendito serei eu no campo, bendito será o fruto do meu ventre, e o fruto da minha terra, e o fruto dos meus animais, e as crias das minhas vacas e das minhas ovelhas. Bendito o meu cesto e a minha amassadeira. Bendito serei ao entrar e bendito serei ao sair. O Senhor fará que sejam derrotados na minha presença os inimigos que se levantarem contra mim. Por um caminho sairão contra mim, mas por 7 caminhos fugirão da minha presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos meus celeiros e em tudo o que eu colocar a mão, e me abençoará na terra que me deu o Senhor meu Deus. O Senhor me constituirá para si em povo santo, como me tem jurado, quando eu guardar os mandamentos do Senhor, meu Deus, e andar nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que eu fui chamada pelo nome. O Senhor me chamou pelo nome. E terão medo, porque olharão para mim e verão, é a mão de Deus. Não há outra explicação. É a mão de Deus sobre ela. Mãe, eu te garanto que muitos aí na sua casa, ao redor da sua casa, olham e veem para ti. Não é possível. E todos têm que perceber, é a mão de Deus sobre ela. E é assim, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Vamos orar em nome de Jesus? Deus, me ensina a esperar sem desespero, a confiar sem questionar. Se for tempo de plantar, que eu plante com fé. Se for tempo de colher, que eu receba com gratidão. Mas acima de tudo, que eu entenda que o seu relógio nunca se atrasa e que teus planos são perfeitos, maiores e melhores do que os meus, e que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, e eu desejo e coloco tudo nas tuas mãos, aceito o teu tempo, reconheço que tudo provém de ti, por ti e para ti. E te peço que seja feita a tua vontade na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Até amanhã. Amém.